Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez juntos, porque assim aprove a Deus, porque é da vontade de Deus. Esse é o meu momento, é o seu momento abençoado, momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus. Se você é um comigo que ama essa palavra, sola Escritura e tota Escritura, ela é suficiente para nós. Então, você faz parte, você está no seu lugar, no lugar certo. Esse conteúdo é para você. E se esse conteúdo falar ao teu coração, não esquece de dar o like, o joinha. Não entra e sai sem dar o joinha. Se inscreve se você não se inscreveu ainda. E ativa o sininho para você receber as notificações. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas, seus amigos, seus colegas, seus parentes, o grupo da igreja, o grupo de fé, seja abençoado pela palavra de Deus. Palavra que não é minha, é a palavra de Deus. Nesse momento abençoado que fez o Senhor, nós vamos falar de um tema recorrente. Vamos falar de falsos profetas, lobos enganadores, cães gulosos. Irmão, por que você está voltando a esse tema? Porque é um tema atualíssimo no Brasil e fora do Brasil. Segunda carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Lá no finalzinho do Novo Testamento, já chegando próximo do Apocalipse, próximo da primeira, segunda e terceira de João, vamos encontrar a primeira e segunda de Pedro, estamos na segunda carta escrita por São Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Verso 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também movido por avareza, falam de comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você pode dizer amém comigo? São as palavras de Pedro advertindo a respeito dos falsos mestres, os mentirosos que estão surgindo dentro do ambiente da igreja. E Paulo também, em Filipenses capítulo 3 e verso 2, na carta aos Filipenses, Paulo, com o mesmo cuidado que estava acontecendo na igreja de Filipos, de tome cuidado com os cães. Paulo vai ser enfático, vai ser duro. Tome cuidado com esse povo ruim, essa raça ruim. Cuidado, eles podem destruir, rachar, destruir, minar a igreja. Tomem cuidado com eles, expulsem ele, repudiem eles. Em Gálatas capítulo 1, verso 8, Paulo vai dizer, se eu, ou um anjo do céu, se descer um ser celestial aqui e pregar um outro evangelho que seja maldito, anátema. Gálatas 1, 8. Então vamos analisar um pouco. Por que, irmão, voltar a esse tema? Você já abordou esse tema, por que voltar? Porque tem proliferado como erva daninha no nosso meio, na terra de ninguém chamada internet, as redes sociais, terra sem lei, terra de ninguém. Todas as pessoas se autonomeiam pastores, bispos, apóstolos, anjos, intérpretes, visionários, videntes. Existe um mercado, um comércio da fé. Falsos padres, falsos pastores, falsos líderes, falsos gurus, falsos guias espirituais têm se levantado como erva daninha para enganar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos tomar a vacina, que é a vacina da Bíblia. Bíblia na veia. E aí nós estamos imunizados contra qualquer um desses cães gulosos. Saíram do nosso meio, a primeira coisa que chama a nossa atenção no texto. Lemos o texto de 2 Pedro 2, 1, 2 e 3. Saíram do nosso meio. Pedro chama a atenção, eles estão saindo do nosso meio. Em 1 de João, capítulo 2, verso 19, João vai advertir, dizendo, muitos anticristos têm surgido e saíram do meio de vós. Saíram do nosso meio. Então,
os grandes líderes das maiores seitas e comunidades de fé heréticas que têm se levantado historicamente pelo mundo. Só você examinar um pouquinho aí a história das religiões. Se você buscar isso, você vai encontrar que todos eles, na sua tenra idade, na sua juventude, na sua infância, passaram pelos bancos da Igreja de Cristo. Perdão. E o que é que isso quer dizer? Em algum momento eles foram ensinados, em algum momento eles foram doutrinados, em algum momento eles foram levados, depois dissiparam, veio a idade, se tornaram adultos e foram pelos seus caminhos. E Satanás, pai da mentira, trabalhou através deles, criando diversas seitas mundiais, crenças, religiões falsas, que nos afastam do Cristo. Como é que eu sei que a religião é falsa ou verdadeira, irmão? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como é que eu sei disso, meu pastor? Como é que eu sei disso? Pergunta o que é que eles entendem pelo Cristo. Quem é o Cristo para eles? Qual é o significado do Cristo para eles? Para esse grupo, essa comunidade de fé. Qual é o significado do Cristo? Quem é o Cristo para eles? E aí você vai saber a resposta da tua pergunta. Segundo lugar, o que nos chama a atenção, introduzem heresias. Eles vão introduzir ensinamentos falsos. Eles vão dissimuladamente, meticulosamente, devagar, eles vão introduzindo heresias e ensinamentos falsos a respeito da igreja, a respeito do Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito da liderança. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo diz que o Espírito havia avisado expressamente que naqueles dias muitos iriam apostatar da fé, negar a fé e dando ouvido a doutrinas de demônios, ensinos de demônios. Os demônios são hábeis, são peritos em ensinar mentiras. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, a verdade está presente na terra. Em terceiro lugar, aqui que também nos chamando a atenção, fazem muitos seguidores. Está no texto que nós lemos, do 2 Pedro de 2, de 1 a 3. Fazem muitos seguidores. Em Mateus 7,13, o Senhor Jesus Cristo disse que larga o caminho espaçoso aquele que leva à perdição. E muitos, uma multidão, segue por ele. O outro caminho é apertado, é difícil, é doloroso. E poucos são os que o encontram. Mas uma multidão segue o caminho da mentira, segue o caminho da falsidade. E em quarto lugar, que nos chama a atenção nesse texto de 2 Pedro 2, de 1 a 3, que eles vão fazer comércio de vós. Pedro avisa, eles vão fazer comércio do povo. Em Isaías 56:11, e o profeta Isaías chama eles de cães gulosos, terrível o seu apetite voraz para destruir aquilo que é do povo. Em 2 Coríntios 2:17, Paulo vai dizer que eles estão mercandejando a fé, comercializando a fé, fazendo da fé comércio, o mercado da fé. O que é que eu tenho para oferecer de novo? O que é que eu tenho de novo no mercado da fé? O que é que eu tenho para oferecer a você? Qual o talismã? Qual o símbolo? Qual o voto? Qual a liturgia? Qual a prática nova no mercado da fé? É disso que está acontecendo no nosso país agora. É um conglomerado de falsas doutrinas e heresias que cresce como erva daninha no meio do campo. Remédio para isso? Palavra de Deus, sola escritura. Ela não deixa você ser enganado, não deixa você ser iludido, não deixa você ser confundido, ela não deixa você ficar no escuro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior interessado em que nós estejamos perto dele e não sejamos enganados por nenhuma sorte de falsos mestres. E aí eu deixo a pergunta para você. Por quê? Eu não vou responder essa pergunta. Eu vou deixar para você refletir, você meu amigo, você minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, por que é que essa multidão hoje de falsos mestres, falsos gurus, falsos pastores, falsos padres, falsos líderes religiosos tem crescido no nosso país? Tem aumentado um número alarmante no nosso país e tem sido alimentado e encontrado espaço, encontrado guarida, enquanto que o verdadeiro evangelho, evangelho de salvação de almas, evangelho de mudança de vida, evangelho de transformação de vida, de negação do eu, ele caminha com toda dificuldade.
Porque muitos são os inimigos contrários ao Evangelho. Eu não vou responder essa pergunta não, fica para você refletir, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e te dê iluminação desse texto para que você possa entender. E se você tem seguido até esse momento um desses falsos líderes, você vai examinar esse texto, você vai examinar o que nós falamos, você vai se libertar disso no nome de Jesus Cristo. Você vai ser liberto hoje, agora, no nome do Senhor Jesus. E é claro, eu não posso, o tema é sério, o tema é pesado, e eu não posso deixar de passar a pergunta bíblica. Então, todo mundo esperando. Eu vou trazer uma pergunta fácil dentro do assunto também. Porque na sua trajetória, Paulo encontra com um mágico, um feiticeiro, um homem que já era famoso em realizar artes mágicas. E esse homem se encontra com Paulo e vai chegar ao ponto de se converter. Ele enganava as pessoas em Samaria. E lá no livro de Atos a gente descobre esse encontro. Ele vai até chegar a uma conversão e depois ele busca comprar algo com dinheiro. Então, quem é esse mágico? Qual o nome desse mágico, desse feiticeiro, desse agoureiro que chega ao ponto de tomar uma decisão de conversão? Pergunta muito fácil para você que é conhecedor do Evangelho. Que Deus te abençoe e te guarde, Deus proteja a tua casa, a tua família. E querendo Ele, estaremos juntos mais uma vez. Paz de Cristo na tua vida.